E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos chegando aqui. Teve um debate aqui na Unidade FM. É um canal que sempre tem debates, né, envolvendo aí temas polêmicos. Geralmente quando se fala sobre sábado, imortalidade da alma, sobre geralmente esses temas aí, principalmente sobre Ellen White, vai chamar um adventista para defender o seu pensamento, a sua posição, tá certo? Aqui nós temos o pastor adventista Alexandre Ribeiro. Aqui ao centro nós temos o reverendo Marcelo, que vai intermediar essa conversa. E aqui nós temos o conhecido também pastor Joaquim Andrade, da Igreja Batista, certo? Então, o pastor Joaquim é um crítico, né, da Igreja Adventista, vários, né, principalmente contra Ellen White. Então, ele é convidado aqui a essa questão. O tema aqui é sobre Apocalipse 19:10. E esse espírito de profecia aqui, ele é referente a Ellen White ou não. É claro que o Joaquim não vai concordar com isso. A Igreja Adventista vai defender que aqui tem algo a ver com o ministério de Ellen White, né? Que ela foi instruída por Deus em alguns aspectos, tá bom? Ou em vários aspectos aqui. O que diz aqui o texto, Apocalipse 19:10? Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Está falando aqui o anjo, né? Que ele estava ali mostrando as visões para ele, acompanhando. Então ele ajoelha para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, né? Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, esse espírito de profecia é Ellen White ou não é? Essa é a grande discussão, certo? Então, a gente vai ver aqui como é que vai ser esse debate. Então, o primeiro aqui que vai falar é o pastor Alexandre, da Igreja Adventista, vai expor sua ideia, e depois o pastor Joaquim, assim, né? Mas o interessante também é que o pastor Joaquim conhece muito da Igreja Adventista, e eu acho que agora vai se converter à Igreja Adventista, porque ele conhece os livros, etc e tal, né? Mas para criticar, mas ele conhece, né? E às vezes ele não concorda com a forma de interpretação dele, mas todos têm o direito de demonstrar o seu entendimento, né? Então veja, nós vamos. Primeiro ponto que nós temos que avaliar é o texto em si, de Apocalipse 19:10. Esse texto ele tem paralelos dentro do livro do Apocalipse. E quando você interpreta esse texto à luz da própria expressão marturia, testemunho, você vai entender que dentro da escatologia adventista do sétimo dia, no tempo do fim, Deus iria levantar um profeta. Uhum. Eu posso até começar a essas considerações quando nós observamos nos escritos joaninos, nós temos 37 vezes essa expressão. Uhum. E há uma discussão, debate entre os teólogos se essa expressão, a sua gramática, né, o original grego, se ele está no genitivo subjetivo ou objetivo. Uhum. A discussão gira em torno disso. Então você tem um grupo de teólogos que diz que essa expressão testemunho de Jesus, ela é concernente ao testemunho, o meu testemunho sobre Jesus. O que Jesus fez na minha vida. Esse é um primeiro ponto. É o objetivo. O subjetivo está na questão da revelação. Por exemplo, quando eu vou em Apocalipse 1, o início do livro de Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então, o testemunho está ligado aqui à palavra de Deus e à revelação. Essas três palavras, elas estão juntas na Bíblia. Quando você avança no texto, que agora um dos textos chaves da nossa compreensão, de Apocalipse 12:17, que vai dizer: irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Novamente, aí você avança no texto, você vai chegar ao texto proposto pelo debate, Apocalipse 19:10, quando diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ok. Então, querido pastor Alexandre, objetivamente, esse texto, para o senhor, para a Igreja Adventista, tem conexão com Ellen G. White, é isso? Exatamente. Ok. E só um último ponto. Ok. Você avança mais um pouquinho dentro do próprio livro. Como eu disse, essa expressão ela vai costurando o livro. No capítulo 22, verso 8 e 9, diz: eu, João, sou quem ouvi e viu estas coisas. E quando as ouvi, prostrei-me ante seus pés, e que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu
dos teus irmãos, os profetas, ele diz. Os profetas. Ele enfatiza aqui os profetas. Ou seja, ao nosso entendimento, essa expressão aqui, ela está se referindo a um profeta. Uma vez que Paulo diz que não são todos que vão receber o dom profético. Muito bem, ouvimos aí as considerações iniciais do pastor Alexandre Ribeiro e passo a palavra agora ao querido pastor Joaquim de Andrade para expor a sua opinião. Qual que é a sua defesa, querido pastor Joaquim? Esse texto fala de Ellen G. White, não fala? As suas considerações, querido pastor Joaquim de Andrade. Muito bem, então o pastor pega aí Apocalipse, né? Faz uma junção entre Apocalipse 12, o 10, né? Capítulo 11, 12. O pastor faz a junção aí, né, dos textos para mostrar que nós temos aí a questão profética e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, agora é como vai chegar ao entendimento dessas coisas. Agora, claro, o Joaquim, ele é contra, né, esse tipo de pensamento. Vamos ver o que ele vai dizer aqui nessas aberturas, tá certo? Óbvio que este texto não fala de Ellen White, ou muito menos de qualquer outro profeta, tá? Eu estou dizendo de profetas que nós temos na atualidade, como Joseph Smith, como, por exemplo, William Marion Branham e tantos outros aí, que grupos religiosos defendem como sendo profetas de Deus. Eu quero ler no livro Nisto Cremos, este livro é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no capítulo de número 17, na página 290, os Adventistas do Sétimo Dia creem que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma característica da Igreja remanescente que foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Como mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua, autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução, correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Então está na crença fundamental de número 17, onde vai falar aqui sobre o dom de profecia. É muito importante nós definirmos essa questão, porque essa mulher, que segundo os Adventistas do Sétimo Dia, foi inspirada por Deus, está aqui no livro Fundadores da Mensagem, ela foi inspirada por Deus nos seus escritos, fruto desta inspiração. Então eu diria que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a gente tem que diferenciar, porque tem vários grupos adventistas aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, a igreja oficial, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, crê na inspiração, crê que esta mulher foi inspirada por Deus, como foram todos os escritores do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento. Então, as palavras desta mulher têm, eu diria, oficialmente a igreja não vai dizer isso. Oficialmente a igreja vai dizer que tem mesmo grau de inspiração. Mas eu digo que ela tem mais autoridade do que a Bíblia, porque muitas coisas que ela ensina, a Bíblia não ensina. Então todos os adventistas são praticamente obrigados a concordar com os escritos da senhora Ellen White. Por exemplo, o pastor Alexandre Fernandes, que está aqui, se ele falar contra a Ellen White, com toda certeza ele não vai ser mais pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se ele não concordar com os escritos de Ellen White e passar a pregar isso na igreja, vai ser afastado imediatamente da igreja. Por exemplo, durante muitos anos, e provavelmente o pastor Alexandre, aconteceu isso com ele, quando ele foi ser batizado na igreja adventista, ele preencheu um formulário. E nesse formulário tinha a pergunta de número 18. Crê no Espírito de Profecia? Quantos livros já leu? Então qualquer pessoa que preenchesse esse formulário e falasse assim, eu não creio no Espírito de Profecia, não podia ser batizado na igreja adventista do Sétimo Dia. Então a gente pode ver aí, né, que o pastor Joaquim, né, tem conhecimento aí, busca, estuda a igreja adventista. Eu acho que qualquer hora ele se converte, né, o adventista, porque lembra daquele cego que Jesus curou, que foi lá pro templo e se apertou, conta mais, vai cá, você quer ser discípulo dele também, né, sabe tudo. Mas é importante, né, você conhecer a opinião da outra igreja, e às vezes você não concorda, porque Ellen White vai ter algumas posições, principalmente, não dela, mas na Bíblia, que a igreja adventista defende, e é a questão do juízo investigativo, né? A questão da morte de Cristo, etc. Tudo mais. Então, esses temas, a imortalidade da alma e o sábado, né? São temas, né, que a igreja interpreta de uma forma peculiar, digamos assim. Como as igrejas não aceitam, e a Ellen White está de acordo com essas ideias também, essas doutrinas, então eles dizem que a gente segue a doutrina de Ellen White, mas não. Ellen White sempre está submisso à Bíblia, e todo adventista também deve estar submisso à Bíblia, tá bom? Quando nós vamos pregar o evangelho, nós temos que ensinar toda a verdade. Tudo o que é verdade dentro das Escrituras. Então ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja, a igreja adventista, para a gente poder assim deixar o ouvinte assim um pouquinho mais esclarecido, o dom profético de Ellen White não é uma coisa, não é algo que caiu de paraquedas dentro da igreja. Então veja, você tem dentro da escatologia um momento ali da perseguição na Idade Média. Isso, de acordo com a nossa compreensão, no final dos 1260 dias, perto de 1798. E você tem uma série de profecias ali, a queda das estrelas, você tem terremoto, você tem o dia escuro, você tem até chegar ao desapontamento de 1844. Então, o que acontece? Ellen White, à medida em que a igreja vai observando a sua conduta, a sua postura, aquilo que ela vem trazendo para a igreja ao longo do tempo,
é observado que, de fato, ela recebeu o dom profético. Tá? Ela, como na Bíblia, você tem profetas que não são canônicos. Você tem vários. E não tem um livro escrito na Bíblia. Elias, Eliseu, Asaf, Semaías, Azarias. A lista é grande. Até mulheres. Miriam, Débora, Hulda, Ana. Então veja, vamos responder as duas perguntas. Primeiro, quando você vem para a igreja adventista, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa está estudando a Bíblia com os adventistas. A pessoa vai... Nós temos que... Se nós cremos que Ellen White é uma profetisa, e nós cremos no dom profético, a igreja dá ênfase no dom profético. Não em Ellen White especificamente. Ela recebeu o dom profético. Mas o legado que ela deixou. Aquilo que ela deixou por escrito. Então, nós olhamos da seguinte forma. A pessoa está estudando a Bíblia com os adventistas. Ela precisa ser instruída sobre isso. Se isso é um ensinamento de Jesus, e nós cremos que é um ensinamento de Jesus, o dom profético, por exemplo, você tem... que o tempo aqui é muito curto, mas você tem, por exemplo, a profecia de Joel no capítulo 2. Você tem o livro de Atos. E você tem esses textos que eu li aqui de Apocalipse. Quando você olha uma vez que nós não cremos no cessacionismo, nós cremos que os dons seriam derramados até a volta de Jesus. Certo. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 1, verso 6. Então, obviamente, se um pastor, alguém que está estudando teologia, para ser um pastor na igreja adventista, alguém que está estudando a Bíblia, ele tem que aceitar todo o ensinamento bíblico que a igreja propõe a ele. Inclusive o dom profético. Agora, o que parece um pouco confuso, porque a impressão é que nós impomos isso para os membros ou para as pessoas. Dá um exemplo. Eu nunca tive problema com uma pessoa que eu batizei, e a gente não tem esse problema dentro da igreja, de pessoas chegarem e dizer, olha, ele vai ter que estudar e entender, dentro das escrituras. E ele vai poder agora avaliar isso. E isso não é uma imposição da igreja. Ok. Que nós vamos impor, olha, isso é uma imposição. Não. Você aceita os ensinos, você aceita a crença, você aceita as doutrinas da igreja. Então, nos estudos que nós vamos apresentar isso. E a nossa profissão de fé está lá, que nós falamos de aceitar o dom profético, que é uma manifestação. Se nós cremos nisso, vamos pegar aqui. Se nós cremos que Ellen White é uma profetisa, nós adventistas cremos que ela é uma profetisa, que ela foi inspirada. Então, eu não posso omitir isso da pessoa que vai vir ser adventista. Eu não estaria sendo justo com ela. Agora, que é uma imposição, não. E óbvio, se um pastor adventista, como membro, o pastor é membro, se ele não aceita o dom profético, ele também não pode fazer parte dessa congregação. É justo. Muito bem, né? A gente vê aí que essa questão da igreja adventista, né? Você ter a Ellen White lá como uma grande personagem, né? Uma referência importante. Mas quando você está na igreja adventista, ou você, como pastor Joaquim Andrade, ele, com certeza, batista, eu achei mais calvinista, você vai dizer, não, eu vou negar o Calvino. Isso aí é inviável, você não tem como negar Calvino, entende? Porque Calvino, dentro das suas bases que você tem, mesmo que você não tenha ele como um profeta, alguém inspirado por Deus, você tem ele como um ensino válido, certo? Não, os ensinos, ou grande parte dos ensinos, eles são válidos. Os pais da igreja, sei lá, e Agostinho, não sei quem, né? E outros escritores que a igreja batista tem, a igreja adventista, etc. Você tem muitos escritores. Se você nega esses escritores, você está negando a sua própria fé, certo? Então, o calvinista que crê na imortalidade da alma, crê no domingo, por exemplo, ele negar isso, ele deixa de ser daquela igreja. Da mesma forma, um católico que nega o catecismo, ele não é católico, ele deixa de ser católico. A Ellen White, dentro do adventismo, se ela está de acordo com a Bíblia, certo? Ou se a Bíblia apresenta temas que ela abre, né, a nossa mente, a compreensão, se eu nego isso, eu estou negando também a Bíblia, certo? Eu não estou negando a Ellen White, estou negando a Bíblia. Se o adventista chega, não, Ellen White diz que, né, Ellen White está dizendo que tem que guardar o sábado. Eu não concordo em guardar o sábado. Então, eu estou não contrariando a Ellen White, estou contrariando a Bíblia, né, dentro da perspectiva adventista, tá bom? Porque dentro da perspectiva calvinista e católica, todos mais, você guarda o domingo ou guarda dia nenhum. Então, quando você diz, olha, a igreja adventista impõe, não impõe. E eu conheço muitos adventistas que eles não sentam para ler nenhum livro de Ellen White. Eles não pegam, vou ler algum livro de Ellen White. Não, eles não lêem. Não gosto, não é. Mas sim, para ele, a pessoa falar e citar algum tema ali, não é problema, mas ele, sabe, não tem aquela paixão, e a pessoa está na igreja, está tudo certo, guarda o sábado e tal, né? Então, o pessoal não come alimentos imundos, conforme lá no Velho Testamento, porque Ellen White, não sei o quê, não, nós encontramos respaldo disso na Bíblia. Então, negar os ensinos de Ellen White estão de acordo com a Bíblia, é negar a própria Bíblia, tá certo? Então, é da mesma forma que um calvinista negar Calvino, mesmo que ele
digo mais uma vez, que ele não é considerado como profeta para eles, aí você está negando a sua própria fé e você deixa de ser daquela religião, né? Se um Mormon lá negar eu acho que é o José Smith, coisa assim, né? Se eu não me engano, ele negar que ele deixa de ser Mormon, não tem porquê, porque na consciência dele, na concepção dele, aquela pessoa foi divinamente inspirada, etc. Da mesma forma, um islâmico negar os escritos de Maomé ou Alcorão deixa de ser muçulmano, não tem como, né? Você tem que pular uma coisa com a outra, porque eles consideram aquilo como a verdade. Então, para nós, Ellen White, né, ela tem essa verdade, mas todo o texto da Igreja Adventista, a nossa visão, ela é baseada na Bíblia e não nos escritos de Ellen White. Então, é da mesma coisa você pegar, olha, aqui tem o pastor Joaquim tem um estante cheio de livros, o outro pastor tem cheio de livros. Esses livros concordam ou não com a sua opinião. Às vezes ele lê livro que discorda, tal, ele lê só para ter conhecimento. Então, isso é muito importante. Outra, a leitura é que vai nos ajudar a maior compreensão. Tem muitos livros, tem a Bíblia do Testemunho de Jeová, né, que ela tem alguns textos ali diferentes e tal, mas é importante você conhecer. Então, o pastor Joaquim conhece a Igreja Adventista, estuda ali, né, no Supremo, outras coisas mais, mas na visão dele, a Igreja Adventista é perversa e tudo mais, né? Mas tudo bem, é a opinião. E qual que é a sua opinião da Igreja Adventista ou de outras igrejas, né? Como você encara Ellen White, que é uma profetisa maluca, mas você já leu, por exemplo, pelo menos leu o livro Caminho a Cristo para você conhecer a obra dela, porque não adianta você dizer, olha, eu nunca li o Corão é isso e aquilo outro. Como você nunca leu, como você pode dar alguma opinião sobre aquilo? Porque a Igreja Batista, a Igreja não sei o que, a Igreja Assembleia, a Congregação, cara, você não sabe nada deles, você nunca leu, nunca foi lá para presenciar um culto, como você pode dizer a respeito daquele negócio se você não sabe? Como assim? Eu não tenho filho, eu quero ensinar a pessoa a criar filho. Você não tem filho? Como dizia, tinha um ditado, né, que quando a pessoa não tinha filho, ele tinha 10 regras, o camarada era solteiro, ele tinha 10 regras para como criar filhos. Quando ele tinha filho, ele falou, tem um filho e nenhuma regra. E agora a história era bem diferente, né? Mas vamos ver um pouquinho mais aqui como é que vai desenrolar esse negócio. Então acho que tem que ficar claro essa separação. Por quê? Dá a impressão que a gente chega lá e diga, olha, fulano de tal, você tem que caminhar do tempo com a Bíblia. É diferente. Então, se a Bíblia discorda de Ellen White, você fica com quem? Não, ela não discorda. Esse é o ponto. Porque se um profeta ele foi inspirado por Deus, fora do canon, pastor que é o nosso caso, conclua esse seu que ele pensamento se ele para dar a palavra ao pastor Joaquim, por favor. Se ele foi inspirado por Deus, o profeta, fora do canon bíblico, tá? Como que ele vai contradizer? Então isso aqui já é um ponto, já é um filtro. Se ele contradiz as escrituras, ele não pode ser um profeta. Então o pastor Joaquim fez uma questão aqui, olha, e se ela contradizer a Bíblia, você fica com quem? Você fica com a Bíblia, certo? Mas como o pastor diz que o profeta não pode contradizer a Bíblia, mas o que eles vão dizer é, mas ela teve visões que não estão na Bíblia. Só que essas visões que não estão na Bíblia, por exemplo, ela tem uma visão, povo, né, que nos últimos dias, caminhando os eventos finais. Então, ela vê as pessoas ali numa charrete, com um monte de bagagem, etc. Está caminhando, certo? Está caminhando. E aí, lá na frente, o caminho vai apertando, eles têm que deixar a charrete para trás e de cavalo. Aí vai andando, andando mais, o caminho vai apertando, 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 eles têm que deixar o cavalo e levar as coisas só nas costas, tá para levar. Vai chegando, como tem jeito, tem que largar tudo para trás e só você com a sua roupa. Chega num determinado caminho, tem um abismo e tem uma corda pendurada. Então você tem que pegar nessa corda e saltar para o outro lado. Isso não está na Bíblia, certo? Não está na Bíblia, mas você tira dessa visão ensinamentos que a caminhada do cristão, muitas vezes você começa dentro do cristianismo, dentro de qualquer igreja, certo? Você vem com vícios, com certas palavras, ainda falava palavrão, ainda era uma pessoa mais bruta, sabe? Com um pouco de conhecimento você vai conhecendo o evangelho e você vai se ajustando e o caminho vai se estreitando cada vez mais com o seu conhecimento. Isso não quer dizer que ele falou sobre isso, não está na Bíblia, então é inválido. Não, você precisa de conhecer as obras dela para saber se é inválido ou não. É claro que, como eu disse, se a pessoa é imortalista, ela diz que, fala sobre a mortalidade, que o homem não tem alma, não tem nada, então você vai dizer, não, é uma falsa profeta. Ou na sua visão entendeu? Mas na visão do outro não é. Então, para nossa visão, o outro está errado e para eles nós é que estamos errados. Ou seja, não tem como desempatar isso aqui, porque só Deus chegando pessoalmente dizendo, pessoal, quem está certo é esse, quem está errado é aquele. Muitas vezes essas questões nem são
a principal questão. Nem, às vezes isso define se vamos ser salvos ou não, se eu acredito assim ou daquele jeito. Mas é claro, se a pessoa não aceita o sábado, ele não vai ser adventista. Se a pessoa quer guardar o sábado, ele não vai ser batista ou calvinista, certo? Porque ele vai, olha, eu entendo que tem que ser dessa forma. Então ele vai procurar um caminho que vai adequar a sua realidade, a sua compreensão da palavra de Deus. Agora, o mais importante, a Bíblia vai dizer que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu deixar de amar o meu próximo, batista, assembleia, católico, tudo mais, e eu me colocar como o único salvo, como muitos acusam que adventistas são sectaristas, etc. Então, que na verdade não existe isso, tá? É na cabeça deles. Pode ser que algum adventista meio maluco aí, certo? Fora de centro, entenda ou até fale dessa forma, mas ele está totalmente errado. Como em cada igreja, até na igreja católica, tem bispos e papas, padres ali de alto escalão, que fala que o papa é a besta, não sei o que lá, e mete o pau no porrete, entendeu? Então, assim, você vai ver que dentro de uma igreja você nunca vai ter a homogeneia completa de todas as pessoas, certo? Então, mas a Bíblia é o prato-chefe. Então, eu já encontrei texto, por exemplo, de Ellen White que eu fico com a Bíblia. Eu não compreendi o que ela quis dizer, eu fico com a Bíblia. Tá tudo certo, e ninguém vai ser expulso da igreja por conta disso, beleza? Vamos ver mais um pedacinho aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui. E aí, pastor Joaquim, se ele contradiz as escrituras, ele não pode ser um profeta, a profissão de fé na igreja adventista não é imposta, ela é oferecida. Como é que nós resolvemos esta questão? Eu acho muito interessante, eu me lembro que quando completou 500 anos da Reforma Protestante, os adventistas saíram nas ruas, estavam aqui na Praça Ramos de Azevedo, distribuindo literatura falando da reforma, falando que a igreja adventista é uma igreja reformada, que defende os princípios da Reforma Protestante. Bom, a gente sabe que é 5 solas, sola Cristo, sola Fide, sola Escritura, sola Escritura. O que quer dizer isso? Somente a Escritura. Somente a Bíblia. Nós não aceitamos nenhum outro profeta. Não aceitamos Joseph Smith, não aceitamos William Branham, não aceitamos o corpo governante, não aceitamos a senhora Ellen White. Não. Como alguém que se diz reformador pode defender que Ellen White tem o mesmo grau de inspiração do que qualquer outro escritor bíblico? Mas, voltando aqui para o diretor mundial da igreja, presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, olha o que ele vai dizer. Embora tecnicamente o Espírito de Profecia se refira a mensagens inspiradas de Deus ou Jesus, ao longo da história nos referimos aos escritos de Ellen White como Espírito de Profecia, para chamar atenção especial às mensagens inspiradas que Deus nos deu nos últimos dias, que são um cumprimento de Apocalipse 12:7. Então, curiosamente, a própria senhora Ellen White usa essa palavra Espírito de Profecia nos dois sentidos, para se referir então à mensagem inspirada aí por Deus nos profetas e nos tempos bíblicos, né? E também bem como aos seus próprios escritos. Então, nós podemos afirmar aqui, categoricamente, que de acordo com Apocalipse 19:10, o Espírito de Profecia são, na realidade, os escritos da senhora Ellen White. Agora, é interessante porque isso está no livro Testemunho da Igreja, volume 4, página de número 12. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como declarou aqui o próprio pastor Alexandre, ela se autodenominou como Igreja Remanescente do Fim dos Tempos. Infelizmente, uma dessas características, eu até lancei uma proposta aqui para um debate, por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Qualquer pastor, teólogo adventista, até o Ted Wilson, se quiser, eu aceito o debate com ele. Por que essa igreja se considera a igreja remanescente? Quer dizer, antes da Igreja Adventista estava todo mundo em trevas? Quer dizer, só a partir de 1863, quando foi organizada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque ele falou aqui, por exemplo, de... não é o nome lá do guardador do sábado, José Bates. Ele falou aqui sobre José Bates. Por exemplo, José Bates tinha essa defesa da guarda do sábado. Ellen White não defendia a guarda do sábado, mas depois passou. Então, muitas coisas que Ellen White acreditava, José Bates não acreditava. Aí a questão, quando lá no início da igreja vieram várias pessoas, certo? Várias pessoas de várias igrejas se juntaram num grupo depois da decepção lá de 1844 e vi pessoas que tinham realidades diferentes, tá? Mas abraçaram a mensagem do advento. Jesus voltava em 1844, aquele negócio todo, né? E quando isso acabou, muitos deixaram a igreja, outros voltaram para suas igrejas normais e alguns se reuniram para estudar mais a fundo para entender o que tinha acontecido. Então é claro que Ellen White, ela comia carne de porco nessa época, né? Eu acho que bem depois de 1863 a igreja já tinha sido fundada, estabelecido o nome. Ainda Ellen White comia, tinha irmãos que fumavam, tinha pessoas que tinham alimentação carne de porco, tinha questão do sábado, domingo. Ou seja, quando a igreja iniciou, ela não iniciou com as 28, nós temos 6 doutrinas, 28 crenças fundamentais, ela não iniciou com essas 28 crenças já prontas. Então, isso demandava tempo e muito estudo da palavra de Deus, muita oração. Então, foi um pessoal que estudava, que lia a Bíblia, que ia até madrugada dentro, lendo, até exaustão de ler, aí depois chegava, não, peraí, pessoal, vamos descansar, depois a gente volta e estuda mais e tal. Então, isso foi muito importante para o desenvolvimento e entendimento da igreja. Então,
é o sábado. Então, peraí, vamos estudar isso na Bíblia. Então, depois de um exaustivo estudo da palavra de Deus, então chegar na conclusão, realmente a Bíblia apresenta o sábado e não o domingo. Tá? A questão da alimentação. Então, depois de um exaustivo estudo para levantar essas informações na Bíblia para chegar a uma conclusão, né? Então, não foi assim, chegar, está tudo resolvido. Não, muito debate, muita discussão, até que chegasse ao ponto e veio caminhando com o longo do tempo. Tá? Nenhuma igreja começa, às vezes, já com toda a sua formação pronta. Ela vem se adaptando, se ajustando teologicamente dentro do conhecimento das pessoas que vão estudando. Então, às vezes, dizer que lá no começo era assim, mas não tinha outro jeito. Imagina, se você juntar alguém da congregação, um batista, um presbiteriano, alguém de outro metodista, e junta tudo, vamos formar uma igreja? Até aquilo ali chegar num ponto comum, vai dar pano para manga, certo? Então, Ellen White mesmo escreveu que uma pessoa estava falando muito sobre a questão da alimentação, carne de porco não deveria estar alimentando. Ela falou, mas não é bem assim e tal. Então, tem texto, ela falava, ela apoiando a alimentação, né, animal, né, porque era um consenso já da época que isso vinha há longos séculos, que as pessoas entendiam que poderia comer. E Deus não... Uma palavra de Deus diz que ele não leva em conta o tempo de ignorância, certo? Mas ele nos chama e a luz vai chegando. Então, quando você entende que não é mais para comer aquilo, pronto. Meu pai, quando foi para a igreja adventista, ele também falava para ele, olha, a carne, ele não come carne de porco. Quando ele viu na Bíblia, apresentou em Levítico, etc., os argumentos, ele tinha carne de porco na lata, tinha um porquinho lá engordando, ele vendeu, se livrou disso tudo e aceitou. Pronto, tranquilo. Outros já vão ter mais dificuldade para estar aceitando essas palavras, tá certo? Mas dá tudo certo. Se você buscar, é claro, você precisa estudar a Bíblia, tá? Então, eu cresci na igreja adventista, ou até hoje, mas quanto mais eu estudo a Bíblia, vendo os pontos contraditórios, eu estou mais convencido que, ao meu ver, tá certo? Dentro da minha perspectiva, na minha visão, os sábados, os alimentos, etc., estão coerentes, né? E Ellen White está coerente também com a Bíblia, tá certo? Mas aqui nós estamos aqui para julgar e condenar ninguém que faça diferente, né? Dessa forma. É claro que precisamos de apresentar a nossa posição, igual eles outros apresentam também. Vamos aqui ver mais um pedaço desse debate aqui. De fato, Ellen White ganhou essa pedrada no rosto, deixou de ir para a escola. Aí os adventistas se orgulham. Como essa mulher poderia saber tanto, né? De medicina, de história, de economia, de administração. Como? É muito simples. É muito simples. A gente não vai debater sobre isso aqui hoje, mas essa mulher simplesmente copiava escritos da época. Ela copiava de, por exemplo, médicos, livros de medicina, livros de história, e não dava o devido crédito. Então, este homem chamado Walter Rea escreveu este livro, A Mentira Branca. Inclusive, se você pesquisar na internet, este livro está aí traduzido para o português. Você pode ter acesso a ele. Aqui, o Walter Rea prova por A mais B que Ellen White foi uma das maiores plagiadoras. Esta é a grande verdade. Esta mulher copiava livros de história, livros de medicina, livros de administração e dizia que Deus havia revelado a ela. Então, ela fala de um rapaz, né, que auxiliava ela. Muito bem. A Helena, o pastor Joaquim, ele conhece muito de Ellen White, etc. A questão do plágio, tá? Vamos dizer que, olha, hoje a lei de trânsito, você vê que a lei de trânsito vai se melhorando com o tempo, tá? Quando surgiu o carro, não existia sinaleiro, não existia lombada, não existia pedágio, não existia um monte de coisa. Com o tempo, as coisas foram se ajustando. Você pode dizer, mas hoje... né, tem isso lá atrás não tinha, não poderia ter mais, não deveria ter essas leis hoje. Agora, veja só que as leis vão mudando. Nos dias de Ellen White, você pode ler na história e tudo mais, pesquisar isso aí. Nos dias de Ellen White, o que acontecia? Não existia leis de plágio. Falar que alguém plagiou hoje é uma coisa. Falar que alguém lá no século XIX plagiou, não existiam as leis para isso, tá certo? Não era exigido que você desse os créditos para as pessoas. Isso não era feito naquela época, ninguém fazia. Você citava e pronto. Hoje não, quando você vai na faculdade, vai fazer um trabalho, um TCC, você tem que dar os créditos, fazer todas as anotações. Se você não fizer essas anotações da devida forma, você vai perder ponto, não vai nem conseguir apresentar seu trabalho, porque você tem que dar os créditos para todo, cada palavra, cada frase. Você tem que fazer as referências. Naquele tempo não existiam essas leis. Todo mundo copiava, editava, fazia o que quisesse. Não existiam as leis de plágio.
Tá? Agora eu quero dizer, alguém hoje usou minha logomarca, né? Tem uma logomarca aqui, alguém está usando minha logomarca. Hoje você tem patentes que definem isso. No passado não existia. Então, quando existia a lei, e a Bíblia mesmo diz, né? Se não há lei, não há pecado. Digamos, se a lei de trânsito, né? Vamos voltar nela aqui. Eu parei num lugar, tá? Vamos supor, eu parei num lugar onde não é proibido parar. Não tem a placa de pare. Então eu parei lá. O guarda pode lá me multar? Não, não pode. Mas na semana que vem eu vou lá, aí colocaram uma placa dizendo proibido parar e estacionar. Bom, agora a partir daquele momento que colocaram a placa, ali se eu parar, eu vou ser multado. No caso de Ellen White, foi basicamente isso. Na época não existia regras de plágio. Então, as pessoas querem colocar isso, tá, como uma evidência de que nossa, ela foi horrível. Levou uma pedrada, mas ela saiu copiando tudo. Não, ela tirava referências dessas coisas, né, e estudava tal, e muitas vezes Deus falou, é isso aí. E muitas vezes ela era contraditória com o ensino da época. Por exemplo, as pessoas ensinavam que se você tinha um ferimento ali, não estava saindo sangue, porque você tinha muito sangue, né? Ou se saía sangue no nariz, por exemplo, não, tá saindo, então tem que cortar uma veia aqui para tirar mais sangue. Você tem muito sangue no corpo, as ideias malucas, né? Não, você tem que fumar, porque fumo faz bom para circulação, deixa não sei o que lá. E ela depois ela começou a combater essas ideias. Porque a medicina dizia que esse era o caminho, ela dizia, olha, não, esse não é o caminho. Então, o consumo de açúcar, consumo de álcool, consumo de muitas coisas que era comum na época, ela era contra. Então, não era assim que ela pegava tudo e concordava. Não, muitas coisas ela discordava completamente, tá certo? É algo assim, até desonesto você tentar colar isso aí em cima de alguém que não cometeu esse tipo de crime, tá certo? Pastor Alexandre, isso é sério, né? O pastor Joaquim de Andrade apresentou aqui, né, um livro muito conhecido, não sei se o senhor conhece, né, The White Lie, A Mentira Branca, falando aqui com provas, não é, cabais, textuais e históricas que Ellen G. White plagiou alguns médicos, alguns administradores e tantos outros. Isso não é perigoso? Como é que Ellen G. White pode ser, não é, com muito respeito, no direito nós usamos uma expressão assim, data máxima venia, com devido respeito, isso não é perigoso, não é? Afirmar aí que ela é um espírito de profecia quando ela recebeu muitas informações de outras fontes e não deu crédito devido a essas fontes? Por favor, querido pastor Alexandre Ribeiro, a palavra é sua. Esse não é o tema geral do debate, sim, mas tudo bem. Isso eu acho que teria que ter um programa só pra gente Vamos fazer sobre isso. Walter Haley é um ex-pastor adventista. Tá. Ok? A igreja, depois disso, e antes também, a igreja ela tem documentos oficiais. Eu tenho esses documentos. Eu posso até enviar para o pastor Joaquim, desmentindo toda a tese dele. E a igreja contratou pessoas especializadas e pegou parte dos escritos de Ellen White para avaliar, de fato, essas fontes. E pasmem, a Sora White usou essas fontes, claro, como todo escritor inspirado usou. Paulo usou, Moisés usou. Os escritores inspirados usavam. Lucas não teve revelação, não teve sonho. A introdução do seu evangelho, ele deixa claro. Agora, hoje a gente está numa época de reconhecer direitos. Naquela época existia muito pouco isso. Claro, e ela, Sora White, por vezes, ela orientou que esse crédito fosse dado, mesmo que pouco. Por quê? Veja só, ela está recebendo revelações. Ela vai começar a transmitir essas revelações. E foi orientado para ela estudar a literatura da época, para ela poder saber encaixar a mensagem que Deus estava revelando a ela. Agora, dizer que a Sora White estava naqueles dias, ali no século XIX, na metade do século XIX, que ela estava cometendo plágio é um anacronismo. Totalmente é um argumento anacrônico. Eu não vim com esse documento aqui hoje, mas eu tenho esse documento baseado naquilo que o Joaquim propôs. Do nosso centro, White State, que é o departamento lá na Comissão Geral que cuida dos escritos de Ellen White, e uma pesquisa muito séria. Por vezes, a Sora White conversava com líderes, presidentes da Comissão Geral, e dizia, olha, isso daqui precisamos dar o crédito, isso aqui é assim, funciona assim. Só que ela não tinha uma consciência disso daí. Ela foi orientada, entendeu? Então a gente tem que analisar o fato na época e não pegar um argumento que isso é anacronismo. Eu pego hoje, claro, a gente pega um livro hoje, eu cito numa tese acadêmica, eu faço uma menção daquele livro e não cito. Mas eu sei disso. Então eu pergunto, Sora White tinha essa consciência? Não. Não tinha essa consciência. Segunda coisa que ele colocou, a questão de luz maior, luz menor. Eu vou ler um texto aqui, dois textos da Bíblia, para esclarecer. O Dr. Herbert Douglas, na sua obra A Mensageira do Senhor, ele comenta algo interessante. Por que Ellen White usou essa nomenclatura de luz maior, luz menor? Isso que eu vou colocar aqui, parece que até o pastor Joaquim fica chocado, pode ser que alguns ouvintes também, mas eu vou colocar aqui. Ela diz o seguinte, ela usando João Batista. Isso, a tese do Dr. Herbert Douglas, o seu livro, ele coloca isso. Ela diz assim, João capítulo 1, verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha que testificasse a respeito da luz.
a fim de que todos virem aquele por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, Jesus diz assim, ó, as escrituras, elas testificam de mim. E em João ele diz, eu sou a luz do mundo, ele é a luz. As outras são menores. A gente tem isso no livro de Hebreus, por exemplo. Deus revelou de várias maneiras os seus servos, etc. Mas nos últimos dias, nos revelou pelo Filho. Ele é a luz maior. Então, ela usa isso como uma metáfora bíblica, está na Bíblia. Ok. E detalhe, ponto aqui que foi comentado. Ellen White, ela tem inspiração, sim. Toda a inspiração que ela recebe, ela sempre passa pelo crivo da Bíblia. Como eu disse, se nós temos um profeta moderno, e nós adventistas cremos que essa profetisa Ellen White, obviamente que um dos testes é o que ela fala está em concordância ou não com a Bíblia. Então, lendo os escritos dela, estudando aquilo que ela escreveu, através dos livros periódicos. Então ela é infalível, pastor Alexandre Ribeiro, que a Bíblia é infalível. A sua L.G. mensagem, White, em suas profecias, é infalível? Se eu disser que não, eu estou contradizendo o argumento de que ela não foi revelada, ela não foi inspirada por Deus. Então ela é Se ela infalível. foi inspirada por Deus, ela está partindo do pressuposto bíblico. O que ela escreve está de acordo com a Bíblia. Exemplo, você fala assim, então para que a Bíblia? Para que se tem a Bíblia, para que Ellen White? Veja, ela sempre vai pegar pontos, ela vai encaminhar a Bíblia às pessoas. Sempre ela está apontando. Porque ela diz o seguinte, as pessoas abandonaram as escrituras, abandonaram o estudo, o entendimento, a palavra. E ela vai tornar a Bíblia uma forma mais prática, mais clara. Muitas coisas Deus revelou a ela. Eu acompanhei um debate do pastor Joaquim sobre o decreto dominical. Parece que é uma coisa maluca. Nossa, falar, e vocês estão baseados assim. Ela recebeu revelações especiais de Deus a respeito de profecias. Porque ela é profeta. Se ela é profeta, qual é o problema? Eu não sou sensacionista dela receber revelação. Porque nós cremos o seguinte, Jesus disse, eu vou estar com a igreja até o fim. E se há necessidade de revelar alguma coisa, isso foi feito por meio de Ellen White. Muito bom. Pastor Joaquim de Andrade, Ellen G. White não é infalível. Ou ela é Me falível. perdoe, eu não estou rindo do pastor, estou rindo do argumento do pastor. Sim, é que Pastor, debate de tem um carinho todo ideias. especial por ele, Vocês são por favor. amigos, não é? É interessante, mas essa é a visão, infelizmente, de todos os pastores que estão vinculados à Associação Geral das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia. Eu não conheço um pastor que está vinculado à Associação Geral que discorda dessa posição. A gente sabe que tem muitos pastores aí que não estão mais vinculados, mas que se consideram adventistas e tudo mais, que não são mais pastores adventistas, mas eles discordam completamente das posições defendidas aqui pelo pastor Alexandre. Depois eu vou falar aqui sobre essa questão de discordância, que a igreja até entrevistou vários pastores, falando sobre ele, falando sobre doutrinas da igreja que só a igreja adventista defende, mas o pastor Alexandre disse que ele não é cessacionista. Que seria isso? Que ele crê nos dons. Aí eu te pergunto, por que a igreja não aceitou o dom de profecia de uma mulher francesa chamada Jeanine Sautron? Esta mulher escreveu 2 volumes chamados Sonhos e Visões, e ela detona a igreja adventista do sétimo dia. Porque... Bom, então ele apresenta esse livro que eu nunca nem vi esse livro, mas digamos, ela está detonando, ou seja, será que ela está de acordo com a Bíblia? Tem que pegar o livro e ler, certo? Você chegar e apresentar um livro, esse livro aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, tem que ler o livro para entender se esse livro está de acordo com a Bíblia. Ellen White sempre apresentou a Bíblia. E esse livro apresenta a Bíblia? Ou ela é só um livro como apresenta a heresia? A Igreja Adventista tem essa heresia. Ou seja, quando é apresentado dessa forma, que argumento você tem? Então, se ela se diz, e não só ela, muitos outros vão dizer que tem espírito de profecia, mas se os espíritos é só para acusar, é só para enganar, é só para não ter texto bíblico, isso só pode dizer que está... Bom, então cada um tem sua visão, não é verdade? Mas beleza, né? A gente não, como que a gente vai limitar a atuação de Deus? Isso. Então, Mas tem pessoas que recebem sonhos, visões, a respeito daquilo que já está revelado na Bíblia e até nos escritos de Ellen White. Eu conheço várias pessoas a igreja aceita que essas tiveram pessoas? Não, veja, agora dizer, se eu tive um sonho, Deus pode ter me levado a conhecer a verdade por meio de um sonho. Ela pode de ser uma chamada visão. de profeta? Claro da que igreja? não. Ah, tá. Pelo simples motivo. Quando alguém recebe o dom profético, isso é reconhecido. Então é os dons são visto. para hoje, menos o dom profético? Não, o dom profético, se Deus achar por bem levantar outro profeta, A igreja vai aceitar. aí nós vamos avaliar. Se isso... Até hoje ninguém. Não, nós cremos que não. Nós adventistas cremos que não. Porque se ela é uma profetisa, e nós cremos que ela recebeu revelações de Deus. É diferente de alguém dizer o seguinte, olha, Deus falou comigo através de uma pregação do pastor. Ele está achando que qualquer sonhozinho que você teve, né? Eu estou pedindo a Deus para me ajudar a fazer alguma coisa, decidir, resolver, e Deus te mostra desde um sonho, e você vê um profeta? Não, Deus te revelou alguma coisa, isso é tranquilo, normal. A pessoa não tem que ser profeta por conta disso, entendeu? Agora tem uma revelação para a igreja, algo grandioso, tá de acordo com a Bíblia? Tá, foi uma mensagem de Deus, beleza, foi. Ela vai escrever um livro, às vezes não, foi uma coisa específica, única, entendeu? Não é algo muito contínuo. Pode acontecer? Isso pode, não tem problema. Em qualquer igreja, qualquer local, alguém pode ter uma revelação de Deus, ou até uma revelação não sendo de Deus.
Porque se a revelação não é de Deus, ela vai contradizer a palavra de Deus. Então, se alguém diz, olha, daqui em diante eu tive a revelação, eu posso, né, adulterar. Uai, mas como assim? Quem vai? Não, Deus me revelou, mas está errado. Não bate, não casa com a Bíblia, entendeu? Esse é o princípio, né? Ok. Deus falou comigo através de uma música. Deus falou comigo através Mas de um irmão. alguém Agora, dentro da você não, igreja? então você não pode trazer Ok. isso e dizer Você tá a no meu pessoa é um tempo. profeta, porque ela teve até uma visão. Tem pessoas que podem ter até visões a respeito de temas que estão relacionados à Bíblia, principalmente os eventos finais. Uhum. Então a gente tem que olhar. Então, mas Ellen White viveu num tempo muito distante do nosso. E as coisas mudaram muito. Quem garante que Deus não pode levantar um outro profeta como ela? Bom, a igreja não vai aceitar. Isso é óbvio. Agora, é interessante porque jamais Ellen White poderia ter escrito tudo que ela escreveu sozinha. Você concorda com isso? Que ela tinha pessoas que auxiliavam ela? E quem eram essas pessoas? Ela teve ajuda nesse trabalho aí, profético, entre aspas aqui, porque seus colaboradores mais próximos, eu diria que eles foram fundamentais. Para quê? Para esconder seus erros, por exemplo, para encobrir suas gafes, por exemplo, para encobrir suas visões falhas, para pagar suas previsões fracassadas. São inúmeras. Não é o caso do debate aqui. Mas eu pergunto, fora a senhora Ellen White, a igreja não aceita nenhum outro profeta. Então, Não, veja só só, pastor, ela não cortando o seu argumento. Não que a igreja não aceite. Veja só, se nós falarmos isso, então nós estamos limitando Deus, a atuação dele. Óbvio É que verdade, não. a igreja limita. Não, veja só, se, porventura, se Deus achar que há necessidade de que se levante um outro profeta, e isso estiver de acordo com a Bíblia, obviamente nós vamos aceitar. Deixa eu perguntar aqui a nossa produção, nós Beleza. estamos caminhando. Então, o profeta ele precisa estar de acordo com a Bíblia, ele nunca pode estar acima da Bíblia, mesmo que ele traga algum conhecimento, mesmo que essa pessoa traga novas orientações, isso precisa estar de acordo com a Bíblia. Quando você estuda livros, né, estuda materiais, documentos, vou pregar aqui sobre uma parábola do semeador ali, né? Jesus fala, semeou no caminho e tal. Quando eu conheço alguém que estudou, como Rodrigo Silva, mostra lá a região, a forma que era plantado na época, como que era o plantio, etc. Então, quando alguém que estudou, que tem um livro, que apresenta isso, então isso clareia a mensagem bíblica para nós. Ah, então era assim exatamente o que acontecia, a forma tal, correta. Então você tem um panorama melhor. Então, ele é inspirado por Deus? Não, ele está trazendo revelações, como a arqueologia tem feito, que traz luz sobre o texto. Olha, qual que era a cultura, qual que era o caminho, como que se fazia, como que se vivia, o que se comia, o que se plantava, como que se fazia isso. Então, isso nos traz entendimento. Agora, uma profecia ou algo assim, um caminho, se alguém aparecer hoje dizendo que tem a verdade, essa verdade precisa ser analisada, como Ellen White foi. Muitos não concordavam tal, com o passar do tempo, não, realmente as mensagens são oriundas de Deus, né? Então não é qualquer sonho, qualquer pessoa aí que venha falando que alguém, por exemplo, chega aí falando, olha, eu descobri, Deus me revelou o dia da sua volta. Bate com a Bíblia? Não bate, então tá errado. Certo? Tá errado, não tem como você acreditar naquela pessoa. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora, como alguém vai saber? Então, mas Ellen White viu uma visão, ela escutou o dia e a hora. Tá, escutou, mas não sabia. A mesma coisa, quando você sonha, acorda, sonha com um negócio interessante, mas não lembra do sonho, o que adiantou? Eu lembro que eu ouvi Deus me falando o dia e a hora, mas se você não lembra, é a mesma coisa não ter ouvido nada. Eu ouvi Deus falando, mas não entendeu, não lembra, e aí? Qual a diferença? Qual o problema? Entendeu? Então, continuou sem saber e sem poder informar nada. Paulo mesmo diz, né, dele que todos concordam. Eu não sei se foi em espírito, né, ou se foi em corpo, mas eu ouvi palavras inefáveis, ou seja, não tenho como dizer o que eu ouvi lá, a coisa é extraordinária. Agora, como ele não sabia dizer, expressar de forma ali, né, na caneta, o que ele viu, foi algo falso? Não, foi algo verdadeiro, mas ele não conseguia expressar a beleza em palavras humanas. Olha só que interessante, né? Aí quando ele fala que essa questão de Ellen White, né, de ter copista, alguém que ajudava, tal, Lucas, como o pastor citou, né, pessoas o ajudavam, ele consultou muitas pessoas, Paulo tinha pessoas que escrevia para ele ali, né, e tal, que ele ia ditando, as pessoas escreviam, então ele assinava a carta no final, e com certeza ele podia pedir opinião, olha, se não, escreve assim melhor. Então Ellen White tinha pessoas que revisavam, eu já vi apresentação sobre isso, então tinha pessoas que revisavam, olha, você quer dizer o quê? Eu quero dizer isso. Então não seria melhor essa palavra? Não vai trazer um entendimento mais claro? Beleza, é isso mesmo que eu quero. Então, às vezes ela tinha pessoas que auxiliavam para chegar no entendimento mais fácil das pessoas. Muitas vezes quando você escreve,
nem sempre você às vezes escreve de uma forma. Então, ia ser muito natural. Você vai escrever um livro, então o pastor Joaquim vai escrever um livro, você escreve, você confere, você corrige. Tem pessoas que vão te auxiliar para avaliar aquilo ali. Opa, se você podia melhorar aqui. Da mesma forma, quando você vai apresentar o seu doutorado, coisa assim, você apresenta para um professor, para uma banca ali, eles corrigem, manda de volta. Isso é normal acontecer, não existe hoje nenhum pecado nisso, né? Aí tem que falar também sobre as questões do plágio, né? Jeremias, ele se baseou nos livros dos reis e dos profetas do Antigo lá para escrever primeiro e segundo reis. Se não me engano, primeiro e segundo reis são creditados ao profeta Jeremias e crônicas, primeiro e segundo crônicas é creditado a Neemias, Esdras, né? Esdras. Posso estar enganado, mas me parece que é bem isso. Então, eles pegaram os escritos dos livros que existiam e tudo mais, os argumentos, e reescreveu de uma forma profética, né, liderada pelo Espírito Santo aí, e você não tem os livros dos reis mais, mas eles basearam nesses livros para escrever, com certeza, o primeiro rei, segundo rei, primeira crônica, segunda crônica. E os dois são paralelos, e interessante que algumas vezes um fala uma coisa, o outro fala e complementa a história. No caso de Manassés, crônicas, ou é crônicas ou é reis. Um não fala da conversão de Manassés. Então, se você tiver só um, você pensaria, esse camarada está perdido. Chega no céu, está lá o camarada. Vai, como assim? É porque ele se converteu, só que a Bíblia não revelou. Então, e eles não deram créditos. Esse que foi o escrivão tal que escreveu nos dias dos reis, esse foi o escrivão. Não, eles apenas pegaram, não existia essa questão de plágio, tá bom? Bora lá, tá terminando aqui. Eu vou, nesse 1 minuto e meio que eu tenho, eu vou colocar 5 pontos aqui bem rápido. Primeiro, toda a mensagem escrita por Ellen White, ela se harmoniza com a Bíblia. Eu quero saber do pastor Joaquim depois de um texto que ela contraria a Bíblia. As predições delas, eu queria ver as predições. Você falar uma predição errada, você dizer que ela cometeu uma gafe pessoal por algum conselho é uma coisa. Eu tô falando predições, profecias. Ela reconhece todas as doutrinas basilares da fé, encarnação de Cristo, o nascimento virginal de Cristo, a sua vida, a sua obra, a sua crucifixão, a ascensão, a sua intercessão. Ela defende todas as doutrinas que a sola escritura defende também. Ela é reconhecida por isso. Ela apresenta frutos. Ao longo da sua vida, ela apresentou frutos. E ela também conduziu e continua conduzindo pessoas de volta à Bíblia e à Bíblia somente. Esse foi o fundamento dela, sempre defender que as pessoas elas possam ir à Bíblia e à Bíblia somente. Terminando, ela diz assim, recomendo buscar o leitor a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela não está falando dela. Óbvio que os seus escritos vão nos levar à Bíblia sempre. Muito obrigado, pastor Alexandre Ribeiro, pastor Joaquim de Andrade. Dizer que o espírito de profecia, como é usado em Apocalipse 19:10, se refere a algum profeta moderno, cria grandes problemas aí. Quais são esses problemas? Bom, Ellen White diz o seguinte: nos tempos antigos, Deus falou pela boca dos profetas e apóstolos. Nesses dias, ele fala a eles pelo testemunho do seu espírito. Isso está no livro Testemunhos Seletos, volume 4, página 148. Bom, por testemunho, ela se refere a quê? Se refere aos seus escritos. Interessante, né? Porque Hebreus 1, capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: Deus antigamente falou de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais e pelos profetas. Nesses últimos dias, nos fala por intermédio de quem? Do Filho. Então, quando a expressão falou aí do grego, transmite o quê? Uma ideia de quê no grego? Transmite a ideia de finalidade dessa revelação. Superior, inclusive, por meio de Cristo. Então, dizer, por exemplo, que um profeta moderno é necessário para amplificar a palavra final de Deus em Cristo, ou para conduzir as pessoas a ela, é minar o conteúdo e a finalidade da palavra de Deus. Então, é uma contradição flagrante com a Bíblia. Bem, só que aí a pessoa que está intermediando ali, né, deixa ele falar bem mais do que o pastor, né? Deveria ter cortado, falei 1 minuto e meio, terminou seu tempo, mas beleza. É interessante quando ele cita aí Hebreus, né? Fala que nesse tempo, então, nos últimos dias, Deus falou através de Jesus. Então não precisava de mais nada, né? Mas João vai escrever isso bem depois, vai escrever o livro de João, vai escrever Apocalipse, né? As suas cartas. Então, se Jesus já tinha dado toda a mensagem, não precisaria de mais nada? Não, Deus continuou dando mensagem, Apocalipse foi o último, né? Ali, o livro da Bíblia, muito importante, né? Provavelmente, depois de Hebreus, muitos livros não sei bem a data que foi escrito, outros podem ter sido escritos depois. E até se Jesus, né, foi o máximo da interpretação, só os 4 evangelhos já estava suficiente. Jesus já veio, já tem os evangelhos, não precisa de mais nada. Não. Deus achou importante e necessário muitos outros livros que tratassem da doutrina, né, do crescimento da igreja e a finalidade da igreja, tá certo? Bom, deixa nos comentários o que você achou desse debate aí.
se você concorda com Ellen White, se não concorda, se você já leu também algum livro dela, né? Ou se nunca leu nada, porque às vezes a gente nunca leu nada e quer falar, ah, nunca comi a banana, e não sei, eu gosto de banana, não gosto de banana, não quero nem ver banana, mas nunca experimentou, não sabe nem o sabor, né? Então, é importante você ler algum material, tal, tirar suas conclusões. Agora, você vê, igual o pastor apresentou, esse livro aqui fala, mas você precisa de ir a fundo e estudar, não só a Bíblia, mas qualquer outro livro também, tá certo? Grande abraço, fique com Deus. Deus abençoe ricamente a sua vida. Comente, curta, compartilhe e com Deus.